Foi. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Vamos começar mais uma aulinha aqui. Hoje, novamente, de clínica médica. Voltamos com alguns temas aí bem pontuais e bem legais de clínica médica. Essa revisão aqui vai ser bem bacana. Eu queria colocar alguns temas de reumatologia também, lúpus, artrite reumatoide, vai ter muita coisa legal aqui. Vamos começar com essa questãozinha aqui do Revalida. Eu acho que esse Revalida aqui é o 2025.1 ou .2. Foi logo aí, não faz muito tempo essa questão, beleza? Uma questão que diz o seguinte: uma mulher de 20 anos procura atendimento médico no ambulatório de clínica médica de referência devido a um quadro iniciado há 3 meses. Ou seja, nós já vemos aqui que é um quadro crônico, com dor e edema articular acometendo articulações das mãos. Nós vemos aqui uma paciente jovem de 20 anos. As articulações que estão afetadas aqui são as interfalangianas proximais, metacarpofalangianas e punhos também, assim como cotovelos, joelhos e tornozelos. Ou seja, nós vemos que já é multiarticular, já são várias articulações que estão sendo acometidas, já é poliarticular. Relata rigidez matinal, muito importante esse aspecto aqui, que persiste por mais de 2 horas. Quando ela acorda, ela sente a dor, ela sente a rigidez, dor associada com rigidez, certo? A rigidez matinal ela vem acompanhada de dor também, certo? Porque a pessoa ela não consegue mover aí as articulações corretamente. O exame físico confirma dor e edema nas articulações descritas, além de mucosas hipocoradas, 2 cruzes em 4, sem outras alterações. A hipótese diagnóstica a ser considerada, o achado laboratorial esperado e a primeira linha de tratamento indicada são respectivamente. Então vamos lá. Letra A, esclerose sistêmica, níveis elevados de creatina, de creatina quinase e prednisona. No caso, nós vamos ver que a esclerose sistêmica ela tem outras características e é muito característico, toda a sintomatologia dessa paciente aqui é muito característica de quê? Da letra B, artrite reumatoide, certo? Pesquisar os fatores reumatóides, o fator reumatoide, muito importante, que é positivo, e nós vamos ver aqui embaixo também que tem outros ainda que são mais específicos, os anticorpos, os anti-CCPs, que são os anticorpos anticitrulina, os anticorpos anticitrulinados, que são muito característicos aí da artrite reumatoide. E o principal fármaco que vai se utilizar aí é o metrotexato. Letra C, lúpus eritematoso não, tem outras características. A dor nas articulações também é bem característica, mas não é tão característica nas interfalangianas proximais, é mais na distal, certo? E não gera, nós iremos ver em lúpus também, que ele não gera uma artrite erosiva e não é uma artrite deformante também, como na artrite reumatoide pode aparecer, tá certo? Doença mista do tecido conectivo, IFAM com padrão nuclear, pontilhado fino e a azatioprima não também. Isso aqui, ou seja, o FAM é muito característico aí do lúpus, e a azatioprima é um biológico, como nós conhecemos, um biológico não, é um imunossupressor, que é muito importante aí também para o tratamento aí das doenças reumatológicas que são autoimunes. Dando continuidade aqui, vamos ver aqui o teminha, né? Artrite reumatoide. Artrite reumatoide, pessoal, cai muito nas provas. Muito comum. Assim, não cai todos os anos, mas sempre aí de 2 em 2 anos, passado aí umas provas, uma prova outra, pula aí uma prova, salta uma prova, outra sem cair, mas logo já aparece como uma doença reumatológica muito importante, certo? Acomete pessoas jovens, é uma doença autoimune, mais prevalente em mulheres, como nós sabemos. E o que acontece, Sara? A fisiopatologia dela é basicamente, como qualquer enfermidade autoimune, doença autoimune, se criam anticorpos contra determinado lugarzinho ali nas células, que tem tropismo por determinado lugar ali no organismo, certo? E no caso da artrite reumatoide não é diferente. Vão ser criados aqui anticorpos que vão atacar a sinóvia, ou então como se diz, a membrana sinovial das articulações. E ela vai ter um tropismo principalmente pelas articulações interfalangianas, certo? Principalmente as proximais. Muito importante porque esses anticorpos, dentro das células, nós temos uns componentes que são produzidos. Existe um componente produzido chamado citrulina. E o que acontece? Os anticorpos, eles são criados contra a citrulina. E essa citrulina, ela está no interior da célula. Então, o que acontece? Os anticorpos, quando eles vão atacar a citrulina, eles acabam
destruindo as células, matando as células. Então, o que acontece? Uma inflamação local naquela região. Vai chegar macrófagos, principalmente linfócitos T, que vão ser importantes aí no processo de inflamação local, ok? Então, isso é muito importante entender, porque já é a base aí da fisiologia para poder saber o porquê se tem essa reação imune no próprio organismo contra o próprio organismo, ok? Então, é muito importante saber isso. Qual é a definição? E todo esse componente inflamatório, o que ele vai gerar? Vai gerar aí uma doença autoimune, como nós já falamos, sistêmica, caracterizada por uma sinovite crônica. Isso aqui é chave na doença, certo? É uma sinovite. O que é uma sinovite? It é de inflamação, né? Uma sinovite crônica e simétrica, será aí nas duas mãos. Não é, por exemplo, uma sinovite ou uma artrite que vai acometer apenas uma articulação, como é, por exemplo, aí na artrite séptica, certo? Compromete muitas articulações. Nós temos a sinovia, ou então a membrana sinovial, que dentro dela, ou seja, nós temos a membrana sinovial, dentro ali da região da cápsula existe o líquido sinovial, que permite aí, né, a mobilização das articulações, tem toda a questão da lubrificação também. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma inflamação ali, o paciente vai sentir muita dor nessa região, ok? E vai ser simétrico em ambas mãos, ambos joelhos, ambos tornozelos e por aí vai. E leva à destruição da cartilagem, né, porque é uma artrite erosiva, ou seja, gera um componente inflamatório que acaba gerando dano celular, dano local também. Gera deformidades e tem um comprometimento funcional, a pessoa não consegue ali mexer direito, ela não consegue muitas vezes, já vemos casos mais avançados, a pessoa não consegue caminhar bem, não consegue se mover bem, justamente por conta da artrite reumatoide, é uma doença bem importante e de importante tratamento rápido, é importante começar um tratamento rápido até para melhorar a vida e a qualidade de vida dos nossos pacientes, certo? Qual a população mais afetada? Nós sabemos aí que as doenças autoimunes, as mulheres são a população mais afetada, certo? 1%, aí de 0,5% a 1% da população mundial, mas comum em mulheres, 2 a 3 vezes mais frequente que nos homens, certo? Muito importante saber isso. Pode acontecer em qualquer idade, certo? Mas o pico de incidência é entre os 30 e 50 anos. No entanto, tem artrite reumatoide juvenil também, que pode ser aí de adolescente, dos seus 14, 15 anos até os 20 anos. Muito importante saber disso, porque já caiu em prova também, ok? Pacientes que têm o histórico familiar, tabagismo, são fatores de risco, porque nós sabemos que o tabagismo ele aumenta o componente inflamatório. Então, se tem um aumento do componente inflamatório, é possível que tenha destruição de células, e tendo destruição de células, o corpo vai estar sempre alerta, sempre produzindo citoquinas, citocinas, sempre produzindo ali fatores inflamatórios, e isso aumenta aí a probabilidade de ter uma doença autoimune, ok? Diagnóstico, quadro clínico típico, né? Poliartrite simétrica, muito característico, como nós já falamos, tem o acometimento de pequenas articulações das mãos, a metacarpofalangiana ou as interfalangianas proximais, né? Dos punhos também, é muito comum as pacientes chegarem com queixa em punhos. Tem uma rigidez matinal de mais de 1 hora, frequentemente mais de 2 horas. E além disso, o paciente vai ter ali aquele componente inflamatório clássico, né? Dor, edema, calor articular, fadiga, mal-estar, perda de peso. Pode ter uma anemia crônica também. É muito importante saber dessa anemia crônica, porque vem questões que falam dessa anemia crônica e é muito comum você observar anemia em doenças autoimunes. Estava estudando hoje um pouco sobre celiaquia também. Teve uma questão que apareceu só uma anemia crônica, uma anemia microcítica, e apareceu que a paciente estava com mal-estar, astenia, tinha umas lesões esquisitas na pele, e no final ela tinha doença celíaca. Então, nas doenças autoimunes é importante estar olhando aí para a anemia também, certo? Manifestações extraarticulares também, como nódulos reumatoides, que não são difíceis de observar. O próprio componente inflamatório crônico vai favorecer aí a formação desses nódulos articulares. Vasculite, acometimento pulmonar, ocular, cardíaco, entre outros. Muito importante, pessoal, tudo isso aqui. E esse quadro aqui, os critérios de classificação do EULA 2010 são muito usados e é muito importante a gente saber disso aqui. Nós não vamos saber as pontuações exatamente, não é importante saber na hora da prova a pontuação, mas é importante você ter esse conhecimento aqui do grande, do geral disso aqui, tá bem? Aplicar em pacientes com pelo menos uma articulação com sinovite clínica e sem outra causa que explique melhor a artrite, ou seja, se o paciente ele tem um quadro de artrite, de dor na articulação, tem pelo menos isso, então a gente já pode começar a pontuar.
Se não tiver artrite, ou seja, o paciente não tem suspeita de artrite reumatoide, ou seja, para saber se é uma artrite, precisa ter dor na articulação, basicamente. Então, tem as pontuações. O acometimento articular, se ela tem uma grande articulação afetada, a pontuação vai ser 0, porque não é tão característico assim nas grandes articulações, certo? Se ela tem 2 a 10 grandes articulações, aí pontua para 1, é mais comum nas menores. Se ela tem 1 a 3 pequenas articulações, com ou sem grandes articulações, já pontua 2. 4 a 10 pequenas articulações, já pontua mais, 3. E se ela já tem mais de 10 articulações, porque acontece muitas vezes a paciente chega com todos os dedos da mão acometido, aí ela já tem 5 aí a pontuação, ok? Aí depois, Sara, chegou a paciente com aquela clínica de dor aí, acometimento das articulações, as metacarpofalangianas proximais, sentindo muita dor, falando que dói toda aí a mão dela. Então a gente já fecha o diagnóstico de artrite reumatoide? Não, vamos pedir aí um laboratório para essa paciente, certo? Se no laboratório aqui ele vem com fator reumatoide, sim ou sim precisa estar positivo, certo? Fator reumatoide positivo e anticorpos anticitrulinados ou os anti-CCPs negativos, pontua 0 aí, a gente não vai pontuar nesse fator. Se ele vem com fator reumatoide positivo ou os anticitrulinados em título baixo, em baixo título, pontua 2 pontos, ok? Se tiver fator reumatoide anticitrulina em título alto, já pontua 3, muito importante isso, certo? Dentro do laboratório também, beleza, pedi a sorologia para o paciente, tem muitas articulações acometidas, veio com fator reumatoide positivo e vem com os anticitrulinados positivos também em títulos altos. Então, o que a gente vai fazer? Vai observar o VSH e o PCR, que são fatores de inflamação aguda. Nós vamos ver se naquele momento o paciente está tendo ali uma inflamação sistêmica que se pode ver no laboratório. Se tiver ali elevadas, pontua mais 1 ponto, se tiver ali normais, pontua 0. E a questão da duração dos sintomas, se o paciente tiver mais de 6 semanas de duração, com sintomas, já refere sintomatologia aí mais de 6 semanas, ou igual a 6 semanas, então já vai pontuar 1, certo? E se for menor a 6 semanas, é 0. Muito importante essa tabelinha, pessoal. Essa tabelinha aqui é muito importante você saber os aspectos que ela trata, pelo menos, certo? Ou acometimento aqui articular, principalmente. Depois a sorologia, saber que a sorologia aí não pode ficar de fora o fator reumatoide, os anticorpos anticitrulina, que são os anti-CCPs, certo? Aqui, as provas inflamatórias também você pode pedir, como nós vemos aqui, ele pontua muito pouco, mas é possível saber aí se o paciente está apresentando aí um grau de inflamação importante. E a duração dos sintomas também é importante, mas não tão importante quanto a sorologia e a clínica de dor articular do paciente, certo? Então vamos lá aqui, pessoal. E os exames de laboratório, como nós falamos, o fator reumatoide é positivo em 70% a 80% dos casos, é muito comum. Ou seja, para artrite reumatoide, o fator reumatoide está ali no topo, certo? Os anticitrulina são mais específicos também e estão associados aí à gravidade. Então, se eles estiverem em títulos muito elevados, como nós vimos, né, nas pontuações, ele vai pontuar mais, porque significa que tem ali uma maior quantidade de anticorpos de anticitrulina. Então, se está em títulos elevados, então já é muito sugestivo de artrite reumatoide. PCH e PCR também elevados, anemia também é comum, radiografia também vai mostrar as erosões ósseas. Se vocês verem nas placas, já é possível ver ali as erosões entre as articulações, você vai ver uma diminuição ali do espaço articular nas articulações, e se é em paciente jovem, se vê melhor, porque quando o paciente vai ficando mais idoso, né, vai de fato diminuindo ali o espaço interarticular, ou melhor, o espaço articular. Quando a paciente é jovem, você vê que é uma diminuição ali extrafisiológica, que não está ali seguindo ali os seus ditames naturais, ok? E aqui a ultrassonografia e ressonância também detectam sinovite e erosões precoces, beleza. Muito importante, pessoal, o tratamento também. Nós temos 2 tratamentos, né? Temos o tratamento não farmacológico, que é a educação do paciente. Pessoal, a atividade física pode sim melhorar muito o pronóstico do paciente, fazer exercícios aí de kinesiologia, de fisioterapia, fazer exercícios aí também de baixo ou médio impacto a princípio, logo depois indo escalonando ali para uns de impacto um pouco mais elevado. Mas o mais importante é que o paciente tolere, que seja algo tolerável para o paciente, fazer ali uma natação. Alimentação, a chave também para isso, muito importante, comer mais frutas, verduras, tudo para a segunda etapa, né? Todo o scriptzinho da segunda etapa. Tem comer folhas verdes também ajuda aí
no aspecto da anemia, ajuda também a paciente a se manter aí em um aspecto melhor e diminui aí a evolução da doença. Muito importante também. E também cuidar da alimentação, a questão das comidas mais gordurosas, das comidas mais pesadas. Isso tudo facilita o componente inflamatório, aumenta o componente inflamatório, que vai fazer mais mal ainda para aquela paciente, aumenta aí a dor. Então, o tratamento não farmacológico, ele tem aí a sua importância. Temos também no farmacológico, temos os fármacos aí que eles são alteradores, ou então são os fármacos que eles mudam o pronóstico da doença, né? Os DMARDs aí, sintéticos convencionais, que são usados aí na primeira linha da doença, são os modificadores de pronóstico da doença. E nós vemos aí, sim ou sim, a droga de escolha é o metotrexato. Sim ou sim, a droga que mais será usada nesse contexto dessa paciente. Outra opção também, temos o levoflunomida também, sulfasalazina também, sulfasalazina se usa muito em doenças, por exemplo, como colite ulcerativa. Tem a hidroxicloroquina também, agora, um fármaco usado para malária também, um antiparasitário, que se usa bastante também no caso da artrite reumatoide, mas o metotrexato aí é a primeira linha, sim ou sim. Os corticoides também, os de baixa dose, como terapia de ponte, por curto período. E os corticoides também são muito importantes quando a pessoa está em crise, certo? Se usa muita prednisona, se usa hidrocortisona também, endovenoso. Quando a pessoa está em crise é muito importante. E temos também os fármacos alteradores de pronósticos aqui, que podem melhorar o pronóstico da doença, os biológicos, principalmente em pacientes que são refratários ao tratamento, pacientes que não toleram metotrexato, ou que não estão tendo uma boa evolução clínica aí com metotrexato, podem usar tranquilamente também. Temos aí o infliximab, temos aí o etanercept também, adalimumab, são medicações muito usadas aí no que se diz respeito a doenças autoimunes, muito usadas também, os biológicos eles são muito usados em esclerose múltipla, muito usados em lúpus, muito importante saber isso, que temos aí a opção dos biológicos também. Então, começando o tratamento aqui, metotrexato, primeira linha, sim ou sim. Se o paciente não tolera, a gente já começa aí com algum outro como é que se diz? Outra medicação que também é um imunossupressor, exatamente. São os imunossupressores, sulfasalazina, atuam aí com uma diminuição aí do sistema imune, ok? Uma diminuição na ação do sistema imune. Se o paciente não tolera metotrexato, podemos usar, sim, os imunossupressores. O corticoide também, muito importante, aí quando o paciente está na crise. E temos os biológicos, principalmente para pacientes que têm ali um grau elevado de acometimento das articulações. E também para pacientes que são refratários ao tratamento convencional, certo? E o tratamento não farmacológico, como nós já vimos. Muito importante, pessoal, eu gosto muito desse tema aqui. A artrite reumatoide é um tema que cai, e quando cai é para acertar na prova, porque não é difícil de saber o diagnóstico, basicamente. Sim ou sim é como falou aqui, você precisa ter acometimento da articulação para poder começar a pontuar. Então, se a paciente já vem ali com dor na articulação, fica de olho, pode ser doença autoimune. Se é doença autoimune, sim ou sim, o primeiro que precisa descartar é a artrite reumatoide. Vamos lá, pessoal, outra aqui, boa também. Uma mulher de 27 anos, olha só, mulher 27 anos, de etnia afrodescendente, ou seja, está dentro ali de uma determinada população. Retorna ao ambulatório de clínica médica para mostrar os resultados dos exames complementares. Resultados dos exames complementares aqui, solicitados na última consulta. A paciente havia sido atendida em função dos sintomas constitucionais, como febre intermitente, mal-estar, anorexia, desânimo e artralgias. E importante queda aí de cabelo. Ao exame físico havia sido observada a presença de sinovite nos punhos, sinovite inflamação, né? Nos punhos, cotovelos, joelhos e tornozelos. Por que nós já podemos descartar artrite? Ou melhor, aqui pelo menos não começa a pesquisar artrite reumatoide. Por quê? Porque não tem acometimento de pequenas articulações, tem acometimento de grandes articulações. E como nós vemos aí, pelo que ele fala, sinovite em punhos, cotovelos, joelhos e tornozelos. São 4 articulações, certo? Nós começamos a estudar a partir do acometimento de 5 articulações grandes, certo? Ou melhor, a gente já começa a pontuar mais acima de 5. Quando é 3, aí nós começamos a pontuar, como ele fala aqui, ó. De 2 a 10 articulações grandes, a gente pontua só 1. Mas quando é de uma, de 2 a 3 articulações,
rins, ok? Uma, 3 articulações, não. Ou seja, quando é só uma grande articulação, quando são poucas grandes articulações, a gente não pontua ainda para artrite reumatoide. Então, a gente não começa a pontuar ainda. Pode ser que ele dê algumas características lá embaixo que faça a gente pontuar? Pode ser, mas até agora não pontuamos, ok? Punhos, cotovelos, joelhos, além de padrão de alopecia, olha só, generalizada. Nós vimos que já que para artrite reumatoide não parece, porque não é característico aí a alopecia, certo? Aqui, eflúvio e telógeno, que é um tipo de alopecia. Havia histórico familiar de artrite reumatoide, ok? Ela já tem aí o registro de uma doença autoimune, lúpus eritematoso e tiroidite de Hashimoto. Ou seja, ela já tem aí uma família que já vem com um componente imunológico de doenças autoimunes bem importante, certo? O paciente negava tabagismo e etilismo, referindo apenas uso regular de contraceptivo hormonal oral. Beleza. Os resultados dos exames complementares solicitados à ocasião da primeira consulta vão revelar aí. Então, o que nós podemos ver aqui? Ela tá um pouco anêmica, tá um pouco plaquetopênica, o leucograma dela tá normal, aqui nós iremos ver, tá normal, o TSH normal, o FAN, olha aqui, ó, está extremamente alterado, está muito elevado, 1/640, certo? Que são os anticorpos antinucleares. Logo, o anti-DNA, dupla cadeia, doble cadena, como fala aqui, presente no título de 1/240 também, muito alto. Temos aí a C3 também, está um pouco diminuído. O VDRL, valor de referência negativo, sem problema. Ok, tem um pouco título aqui, né, de VDRL, de 1/4. Pode ser uma cicatriz sorológica também. Aqui o IgG de cardiolipina, se vê um pouco aumentado, a ureia um pouco aumentada, a creatinina também se vê que está aumentada. Exame de urina tipo 1 com hematúria, olha só, microscópica e proteinúria leve a moderada. Isso aqui é muito importante, porque o paciente já está aí com certo compromisso renal, ok? O spot urinário com proteinúria estimada de 560, valor de referência menor 151. Ela já está com proteinúria, então ela já está com afetação aí nos rins, ok? Então vamos lá, pessoal, diante dos dados apresentados, a melhor explicação diagnóstica para o caso é letra A. Lúpus eritematoso sistêmico com síndrome de anticorpo antifosfolipídio, a gente vê que ainda não. As características do anticorpo fosfolipídio são outras, ok? Se vê em mulheres grávidas, principalmente, pode se ver em mulheres jovens, principalmente, mas aqui não é o que parece nesse caso. Vamos ver questões também de síndrome por anticorpos antifosfolipídio. Letra B, lúpus eritematoso sistêmico evoluindo com nefrite lúpica, é o que parece, certo? Por conta ali do acometimento renal, por conta ali dos anticorpos que são mais característicos do lúpus, muito importante. Hipotireoidismo associado com síndrome do anticorpo antifosfolipídio, vemos ali que a tireoide é o único órgão que parece que está funcionando bem ali, né? Pelo menos aqui nos exames de laboratório não tem alterações importantes. Letra D, glomerulonefrite aguda, secundária a sífilis associada com hipotireoidismo, não. O paciente pode ter ali, tem ali um certo grau, tem um certo título de VDRL, mas parece ser, naqueles valores, pode ser uma cicatriz sorológica no contexto dela, ok? Então, a resposta certa aí que nós vimos é a letra B. E vamos falar um pouco sobre essa doença que cai também, cai e não é brincadeira, que é o lúpus eritematoso sistêmico, muito importante. Na segunda etapa eu acho que nunca caiu, mas na primeira etapa sempre tem ali uma questãozinha que fala sobre esse assunto, certo? Como nós já sabemos, também é uma doença autoimune, crônica, inflamatória, caracterizada pela produção de autoanticorpo, como nós sabemos, e formação de imunocomplexos que podem acometer múltiplos órgãos e sistemas. Isso aqui é importante. Nós sabemos que a artrite reumatoide, ela tem umas outras repercussões, como por exemplo, tem a anemia, que nós já vimos, tem também repercussão principalmente nas articulações, tem ali os próprios fatores inflamatórios ali aumentados, vai gerar um componente no sangue também, pode gerar ali uma certa leucopenia, certo? No caso do lúpus, a questão é diferente, porque o lúpus ele é multissistêmico, ele vai alterar múltiplos órgãos. Se nós falamos de artrite reumatoide, nós vamos pensar nas articulações, principalmente as pequenas articulações, certo? Se podem ver afetadas as grandes articulações, sim, mas nós iremos observar mais nas pequenas articulações. Já no lúpus, o que nós iremos ver é um acometimento em muitos órgãos, em muitos sistemas, e isso aqui é muito importante para poder diferenciar uma autoimune da outra, certo?
Então, quais são os critérios classificatórios aí para o lúpus? Nós vamos ver que o lúpus, ele é um pouco mais difícil de diagnosticar, mas é bem possível também. E é importante saber que tem um acometimento renal muito importante no lúpus. É muito comum aí, a maioria dos pacientes que tem lúpus, você vai ver um certo tipo de comprometimento renal. Você vai ver também o eritema, o Hashimoto também, que é aquele eritema em asa de borboleta, aqui na região dos olhos, aqui próximo, aqui na região malar mesmo. E você vai ver também que pode ter acometimento em articulações, podem ter acometimento em pequenas articulações, não nas proximais, mas nas interfalangianas distais, isso aí é importante, e não são erosivas. Não são erosivas e não são, como acima falava, que não são deformadoras, não são lesões deformantes. Você vai tirar o raio-x ali, mesmo que tenha ali que apareça, mesmo que apareça um certo desvio na articulação, você vai tirar o raio-x e você não vai ver erosões, como você vê na artrite reumatoide. É muito importante prestar atenção nessas características, certo? E quais são os critérios classificatórios também do EULAR 2019? Muito importante isso aqui. Quando o paciente pontua aí no score mais de 10, a gente faz a confirmação aí do lúpus eritematoso sistêmico. Beleza. E nós temos aí, são 9 pontos, deixa eu contar da última vez, eram 9 pontos. 9 pontos que você precisa marcar para poder, dentre os 9 pontos, você precisa marcar pelo menos 4 para poder fechar o diagnóstico, certo? E só que você vê aqui, você vai dizer, Sara, mas aqui fala 10 pontos, é que cada um desses aqui vale um valorzinho diferente. Eu acho que ele não vai comentar nessa foto aqui, mas cada um desses sintomas aqui vai contar uma pontuação diferente. Se você chegar a 10, então você consegue fazer o diagnóstico aí do lúpus. E quais são os principais sintomas? Você tem o constitucional, certo? Febre, perda de peso, o paciente vai ter astenia, mialgia, vai se sentir mal, se sentir cansada. Tanto que uma das principais doenças que é necessário descartar é como é que se diz? É o hipotireoidismo, justamente. E foi o que foi solicitado lá em cima, foi solicitado o perfil tireoide justamente para poder descartar essa doença também. Hematológico, o paciente vai ter anemia comum das doenças autoimunes, né? Anemia hemolítica, principalmente, que é mais característico do lúpus. Leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, ela vai ter ali uma diminuição na sua estirpe branca, certo? Nas células ali que vão formar ali os glóbulos brancos, nas suas células da imunidade, principalmente. O que ele vai ter ali no muco cutâneo? O rash também, muito característico. O paciente vai ter fotossensibilidade. Quando ela se expõe ao sol, vão aparecer lesões. Se observa lesões também no dorso, lesões aqui também na região da parte da frente aqui, tudo isso aqui do colo, né? Tudo isso aqui fica muito eritematoso, se observa o rash malar. Sempre quando a pessoa tem ali um contato maior com os raios UV, ela vai ter uma irritação na pele mais importante. Paciente tem, olha só, isso aqui já ouvi falar em diagnóstico, pessoas que conseguiram diagnosticar o lúpus por essa sintomatologia aqui, olha, serosite. O paciente tem um derrame pleural, vem ali cansada, fatigada, sem nenhum motivo aparente, e tem um derrame pleural, simplesmente. Ou então tem ali um derrame pericárdico, ou então tem uma pericardite ali importante. Então, uma das coisas que nós precisamos descartar é o lúpus, certo? Muito importante. O músculo esquelético é uma artrite não erosiva, pode ser mais de 2 articulações. Se você tiver, você consegue pontuar. O renal também, muito importante. Ter um acometimento renal no lúpus não é impossível, é muito fácil você observar. O paciente vai estar aí com uma proteinúria importante. E dos imunológicos, tem aí o anti-DNA, o anti-SMIT e o antifosfolipídio. Por quê? Porque os anticorpos que são formados na doença, no lúpus eritematoso sistêmico, eles vão ter ali um tropismo, eles vão atacar células do núcleo principalmente, não só as células, como a carioteca, que é a membrana que recobre o núcleo, que tem fosfolipídios. Então, o que acontece? Você vai observar anticorpos contra dupla cadeia ali do DNA, você vai observar também anticorpos contra os fosfolipídios também, que estão ali na membrana, fazem parte da carioteca, fosfolipídios que fazem parte também da região externa, certo?
da membrana plasmática mesmo, que recobre ali toda a célula, muito importante isso aí, certo? E tem ali os marcadores imunológicos, que é o FAM. Sim ou sim, você precisa ter o FAM positivo obrigatório, certo? É critério de entrada obrigatório. Assim como na artrite reumatoide, você tinha que, critério de entrada, tinha que acometer pequenas articulações. Aqui para o lúpus, critério de entrada, o FAM precisa estar positivo, certo? Muito importante. Só que o FAM, ele pode estar aumentado por outras coisas. Então, é importante você ter a clínica aí do paciente para poder terminar de fechar o diagnóstico, ok? Não é sim ou sim dizer que se você tem um FAM positivo, a pessoa já tem lúpus aí. Temos o quadro clínico, como nós já vimos, né? Aqui é mais um painel geral aí para nós vermos melhor. Temos alterações renais, temos alterações nas serosas, né? Pode ter serosite, pode ter derrame pleural, pode ter pleurite, pode ter pericardite. E neuropsiquiátricos, pessoal, é muito importante você ver também que tem pacientes que têm um acometimento neuropsiquiátrico importante também. Tem pacientes que eles têm, como é que se diz? Tem pacientes, eu já vi, inclusive, já vi relatos, na verdade, não cheguei a ver pessoalmente, mas eu já vi relatos de pacientes que foram diagnosticadas já com depressão, que já foram diagnosticadas até com psicose também, por pensar que era apenas um acometimento, apenas algo do sistema nervoso central psiquiátrico, mais que nada. Pacientes também que vêm ali com muita migrânia também, vêm com alterações, tem convulsões também, precisa descartar lúpus. Então é muito importante saber isso também, faz parte aí dos critérios para classificação. Então na pele mucosa nós vemos o racho malar, vemos na artrite não erosiva também. E as características imunológicas, aí vemos anemia também, muito importante, ok? O diagnóstico, como nós falamos, certo? Laboratório, clínico mais laboratório e segunda classificação. O FAM, ele precisa estar positivo, ele tem uma alta sensibilidade, como nós sabemos. Os anticorpos, o anti-DNA, associado à nefrite também, muito importante, porque eles têm tropismos pelas células do rim, isso aí é muito importante. E o anti-Smith também é o mais específico. E os anticorpos antifosfolipídios, que são os antifosfolipídios que estão ali revestindo a carioteca e revestindo também a membrana plasmática do núcleo. Importante também saber se a paciente está perdendo complemento, certo? É muito importante solicitar o C3 e o C4 da paciente. Se ela está perdendo aí complemento, pode estar aí com acometimento renal. Outros exames gerais também, a gente precisa sim ou sim pedir hemograma, urina, precisa fazer todo ali o acompanhamento com o paciente. Fora isso, tem a biópsia renal também, indicado no caso de nefrite lúpica, né, de suspeita de nefrite lúpica, para classificação. Então, o que acontece? Nós iremos realizar tudo isso para poder fazer o diagnóstico. Precisamos ter 4 de 9 pontos daquele primeiro quadro que nós vimos aqui. Fora isso, nós podemos ter também esse quadro clínico aqui. Por isso que o diagnóstico ele é um pouco desafiador dessa doença. Às vezes a paciente ela já vem ali apresentando, por exemplo, uma paciente que tem convulsões, que ela teve, não sei, um derrame pleural, que ela teve, deixa eu ver o que mais, tem uma artrite, tem dor na articulação e tem uma anemia crônica que não passa por nada, o que a gente precisa suspeitar? De lúpus, certo? Ou seja, não necessariamente ela tem ali um racho malar, ou então ela tem uma nefrite lúpica para a gente poder começar a suspeitar. Ou seja, é um quadro muito florido. Então, por isso que o lúpus é todo um desafio aí para poder realizar o diagnóstico, certo? Como fala aqui nesse quadrinho, o lúpus ele pode imitar outras doenças, por isso é necessário avaliar o diagnóstico diferencial, artrite reumatoide, muito importante. Se tem acometimento de pequenas articulações, é erosivo, é deformante, vamos descartar antes a artrite reumatoide. Dermatomiosite também, muito importante, porque se tem também alterações ali na região cutâneo mucoso, tanto na mucosa quanto na mucosa da boca, da vagina, quanto mesmo na pele, sabe? Muito importante, as duas doenças compartilham aí sintomatologias parecidas. Sjögren também, sífilis, hepatite, enfim. Ou seja, tem muitas doenças que podem parecer aí com lúpus e lúpus pode se parecer a elas também, ok? Esse quadrinho aqui de baixo eu acho que entra menos, fora a parte do tratamento que entra mais, ok? Aqui as medidas gerais, fotoproteção, vacina também, muito importante, evitar aí infecções, principalmente virais, não fumar, fator inflamatório para doença autoimune, não combina de jeito nenhum. Planejamento reprodutivo também, fazer ali o acompanhamento da mulher.
ou da pessoa que tenha lúpus. E o tratamento aqui farmacológico, vamos lá. Manutenção, como fazemos o tratamento? A droga-chave, assim como na artrite, era o metrotexato, aqui vamos falar da hidroxicloroquina, muito importante, de 200 a 400 miligramas por dia. Quase todos os pacientes é necessário usar a hidroxicloroquina. Não vamos usar em alguns casos especiais, quando a paciente ela não tolera a hidroxicloroquina, que não é incomum, acontece. Também, quando tem alergia, se a paciente tiver alergia também não pode, e também se estiver fazendo uso de outras medicações que são hepatotóxicas principalmente, aí já precisa ter aí um certo cuidado com a hidroxicloroquina. E corticoide, corticoide em menor dose possível, certo? Ajuda aí também no tratamento, mas na manutenção, sim ou sim, com a hidroxicloroquina. Certo, nas manifestações leves aqui, na cutânea, articular, serosite, vamos usar muito os AINES, são muito utilizadas essas medicações. Os AINES, eles são aí anti-inflamatórios, não esteroidais, e eles são muito importantes para poder fazer o controle aí, principalmente dos casos mais leves. Se usa hidroxicloroquina também, e pode-se utilizar corticoides aí, tranquilamente, mas em dose baixa. Nunca usar corticoides aí em doses elevadas, até porque nós sabemos que o paciente pode ter um certo grau de acometimento neurológico, né? Pode ter aí a neuropatia, como é que se diz? Neuropatia por corticoides. Ou então, esqueci a palavrinha, pode ter, como é que se diz? A síndrome por consumo de corticoide. Pode ter, eu não vou lembrar agora. É psicose por corticoide, que acontece também, né? Principalmente no começo de tratamento de doenças autoimunes, ou então para pessoas que têm outras doenças, pode chegar a ter aí uma psicose pela utilização dos corticoides. Nas manifestações graves, aí sim, se deixa os corticoides usados em doses altas para os casos mais graves, os casos refratários, para nefrite lúpica também, muito importante, ou então para causa de neurolúpus, né? Neurolúpus também é muito importante usar corticoides aí em doses altas, porque os corticoides eles atravessam a barreira hematocefálica. Também as citopenias graves também, é importante fazer aí o uso de corticoides em doses altas. Mas, Sara, eles não geram uma citopenia maior ainda? Eles geram, mas eles já geram ali um processo anti-inflamatório importante também. Isso pode ser importante em alguns contextos para alguns pacientes, é bem artesanal o tratamento também, ok? E imunossupressores, se usa muito ciclofosfamida, principalmente na indução, pacientes ali muito graves, se usa muito. Micofenolato também, azatioprima, belimumab, que são fármacos ali já mais rebuscados, biológicos, para poder fazer o acompanhamento dessa paciente, certo? Necessário reduzir os corticoides e monitorar também os efeitos adversos dessa doença, certo? E aqui o pronóstico fala um pouco sobre a nefrite e tudo mais. E eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse quadrinho aqui. Mulher jovem, negra, tem o maior risco de gravidade, a população afrodescendente de mulheres. E mulheres aí entre os 20 aos 50 anos são a população de maior acometimento. Muito importante saber disso. Temos aí o FAM, né, positivo, é quase regra. Se você tiver o FAM positivo, você já começa a estudar para lúpus, porque a probabilidade já é bem grande, ok? Não é, assim dizer, tem FAM, então tem lúpus. Não é. Mas se você já tem FAM, já pode começar a pesquisar para lúpus. É importante saber isso também. O anti-DNA, mas também os complementos baixos também, é igual a uma atividade de doença, especialmente a nefrite, porque se está perdendo complemento, muito provavelmente está com compromisso renal importante. Tem hidroxicloroquina para todos, salvo contraindicações, que foram as que nós falamos, e tem a evolução que pode ser crônica e com remissões, ou seja, já que se trata de uma doença crônica, a paciente ela pode ter a sintomatologia, mas logo tem os períodos de remissão, onde ela vai se sentir melhor, não vai ter os sintomas, ou então os sintomas vão se manifestar de uma forma muito mais branda, muito mais tranquila, mas depois vai voltar com a mesma sintomatologia. Então é todo esse contexto, sabe, de doença crônica. Então é muito importante, pessoal. Lúpus é uma doença muito importante. Aqui eu fiz um quadrinho um pouquinho menor, só mesmo com o resumão de tudo, para vocês tirar print aí, qualquer coisa pode me pedir, que eu dou sem disponibilizar sem problema nenhum essas diapositivas, esses PowerPoints,
para poder ajudar vocês aí na revisão, tá certo? Muito importante. Aqui embaixo, como já falamos, mulher jovem, com artrite, certo? Dor nas articulações, principalmente as articulações distais, e também pode ser pequenas ou grandes articulações. Alopecia, FAM positivo também, pensar em lúpus, proteinúria, hematúria, nefrite, anticorpos anti-DNA, complemento baixo, atividade da doença, tudo é muito importante, certo? E é isso, pessoal. Muito importante lúpus. E vocês vão tirar 10. Se cair lúpus, você sabe que você já vai acertar essa. Bom demais. Vamos lá para a próxima. Próxima diz assim: um paciente com 57 anos queixa-se em consulta de dor abdominal difusa, intermitente aí há 3 meses, que piora com a ingestão de alimentos, associada a emagrecimento de 9 quilos. Nesse período, além de diarreia com gotículas de gordura nas fezes também. É tabagista e etilista há 30 anos. Ao exame físico, apresenta dor abdominal difusa que piora a palpação profunda em região mesogástrica. Beleza? Sem outras particularidades. Aqui temos alguns exames de laboratório. Vamos ver aqui que o paciente ele tem uma anemia, certo? Tem também um hematócrito um pouco baixo, leucócitos normais, a glicemia está aumentada. Aqui as enzimas hepáticas estão normais, só um pouco aumentadinha a ST, bilirrubina normal, a amilase se vê aumentada, a lipase também está aumentada, a ureia normal, a creatinina um pouquinho aumentada também e o cálcio sérico um pouco aumentado. Com base no quadro acima, quais são respectivamente o diagnóstico e a conduta do paciente? Então vamos lá. O paciente aí tá com um quadro clássico de quê? De pancreatite. Uma pancreatite crônica ou aguda? Aqui nós vemos que o paciente já está aí há 3 meses com a sintomatologia, o que já confere aí uma pancreatite crônica, certo? Questão bem tranquila, dá para fazer, certo? E uma questão boa que tem um tema aí bem bacana, certo? Pancreatite crônica. Pancreatite crônica, pessoal, é muito importante saber que acomete principalmente pessoas que são enolistas, pessoas que tomam aí, né, um goró. O que acontece? O paciente, quando ele é alcoolista, quando o paciente ele ingere muito álcool, o que acontece é que o álcool, ele deixa a secreção, principalmente do pâncreas exócrino, ali a lipasa, a amilasa, mais espesso, ele deixa o líquido espesso, ou seja, a produção que é gerada é de um líquido mais espesso. Por que, você me pergunta? Porque ele tem muita, como é que se diz, o álcool em si, ele libera muita água, ele retira muita água ali dos tecidos. Então, se ele retira muita água dos tecidos, por isso é uma das causas também pelas quais o paciente faz muito xixi quando bebe água, né? O paciente tem um certo grau de diurético, de certa forma um certo diurético o álcool. Então o que acontece? Ele retira muita água dos tecidos, gera um estado ali de desidratação importante. Então, já que ele gera esse estado de desidratação, ele deixa as secreções um pouco mais espessas, sabe? E não é diferente no pâncreas. Então, se a secreção ela se torna um pouco mais espessa, ela tem dificuldade de passar ali pelos canalículos pancreáticos. Quando essa substância, principalmente a amilase, lipase, o que é produzido pelo pâncreas exócrino, tem dificuldade ali para passar pelos canalículos, o que acontece é um acúmulo maior, certo? Se ela não está conseguindo passar, ela fica acumulada ali. Então, o que acontece? Se ocorre um acúmulo, essa enzima vai acabar atuando naquela própria região. Então, a própria lipase e a amilase vai gerando um componente inflamatório dentro do próprio pâncreas, ou seja, se a secreção era para ser expulsa, ela não consegue ser expulsa, simplesmente. Então, ela fica ali gerando uma inflamação crônica, porque isso aí se fala de anos, muitos anos aí, um paciente que vem sendo alcoolista, vem se desidratando, retirando a água do seu corpo. Então, o que acontece? Esse processo inflamatório de forma crônica vai gerando inflamação crônica. Nós sabemos que a cicatriz ela é fibrótica, gera fibrose. Então, essa fibrose ela vai se tornando cada vez maior. Ou seja, tem um tecido ali, o tecido sofre ali um tipo de dano, fibrose. Sofre mais dano em outro lugar, no mesmo órgão. Sofre um dano aqui, fibrose. Sofre um dano aqui, fibrose em todo o pâncreas, sabe? Então, o que acontece? Isso gera um componente crônico. E o pâncreas, à medida que o tempo vai passando, ele vai começando a perder a função dele, sabe? Ele vai começando a desempenhar a função dele cada vez
com menos eficiência. O pâncreas endócrino vai produzindo o quê? Menos insulina, vai aumentando aí a glicose no sangue, você vai ver aí uma quantidade maior de glicose, de uma glicemia no sangue. Então, fora o pâncreas endócrino, o que você vai ter? Você vai ter ali um certo aumento também da amilase, da lipase, sempre, ou seja, você não vai perceber uma diminuição nelas porque ela está sendo produzida o tempo todo. O pâncreas está recebendo aquele estímulo para a produção também. Então, tudo isso você observa na pancreatite crônica e é muito importante saber que, como o paciente falou, a dor não vem de um dia para outro. A dor já vem aí com meses de evolução, tá certo? Então, isso aí é muito importante e foi justamente a clínica que ele apresentou aqui para nós. Apresenta um pouco de lipase, a lipase um pouco aumentada, a lipase também um pouco aumentada. Não é um aumento importante como na pancreatite aguda, mas você vê aí um certo aumento, ok? E também pode chegar aí ter uma alteração no cálcio sérico por conta do metabolismo fosfocálcio que o pâncreas aí também tem certo envolvimento por conta da insulina, ok? Beleza, então qual é a definição aí? A definição conceitual é uma inflamação crônica do pâncreas que leva à destruição progressiva do parênquima e fibrose, com perda aí da função exócrina e também da função endócrina que pode chegar. O alcoolismo é a principal etiologia, tabagismo também pode ser, pancreatite aguda recorrente, certo? Tem causas genéticas também, de doenças genéticas, de componentes genéticos que podem gerar pancreatite crônica, a hipercalcemia também, hipertrigliceridemia, a obstrução de dutos também pode gerar aí a pancreatite crônica, sim ou sim. Quadro clínico, o paciente vai apresentar aquela clássica dor abdominal crônica, esteatorreia, ele vai ter ali gotas de gordura. Por quê? Porque o pâncreas ele não está conseguindo produzir bem. A lipase e a amilase, ela pode ficar só acumulada, só detida ali na região do pâncreas, ela não vai sair de forma correta. Então, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ter a emulsificação de gorduras corretamente, eu não vou ter a lipase atuando ali de forma correta, a amilase atuando de forma correta, e com isso eu vou ver restos ali de gordura nas fezes, que é justamente a esteatorreia. Diabetes mellitus também, por conta da perda da função endócrina, ou seja, toda aí uma repercussão importante, né? Deficiente de vitaminas lipossolúveis, certo? Como a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Importante também, porque é necessário a absorção dessas vitaminas ocorre no intestino por conta justamente da digestão, é preciso fazer a retirada. Fora a digestão, a retirada dos componentes aí da vitamina, é necessário a absorção dessas vitaminas, perdão. E a absorção, como nós sabemos, é feita por conta dos lipídios, por isso tem o nome de lipossolúveis, elas são diluídas em lipídios. Então, se eu não tenho corretamente aí a lipase atuando, eu não vou ter a absorção dessas vitaminas. O diagnóstico, como nós iremos fazer? História clínica compatível, né? Uma dor crônica, mais fatores de risco e exames de laboratório. Muito importante isso aqui, pessoal. Elastase fecal vai estar diminuída. Elastase fecal é um componente aí que nós iremos ver que é produzida também pelo pâncreas. O pâncreas, quando ele funciona ali na sua forma fisiológica, ele apresenta ali uma formação de elastase fetal muito boa, ok. Só que quando ele está hipofuncionante, quando ele está com uma insuficiência, ele não está produzindo elastase fecal, ok? Função pancreática exócrina vai ter uma diminuição, nós iremos ver aí uma diminuição aí na lipase e na amilase. No sangue vai estar aumentado, né? Como nós vimos no laboratório do paciente. Mas na região do intestino, que é onde de fato para elas saírem, para serem eliminadas ali na região do intestino, para poder ajudar na digestão dos alimentos, nós não iremos ver aumento no sangue, mas não na região onde é para ela estar atuando, ok? E a glicemia alterada também. Ai, perdão. Nos exames de imagem na tomo, nós vamos ver o padrão ouro para poder fazer o diagnóstico, né? Nós iremos ver as calcificações pancreáticas, muito importante, iremos ver ali uns pontinhos brancos, que são justamente as calcificações, e iremos ver também que o pâncreas ele está diminuído ali na pancreatite crônica. E se tiver em um processo de reagudização ou de agudização, a gente pode ver ali um infiltrado inflamatório ao redor do pâncreas, que pode causar muitas complicações, pode causar inclusive um abdômen agudo inflamatório. Muito importante, ou seja, uma coisa pode ir puxando a outra, certo?
Exames de imagem, temos aí a tomo de abdômen, né, que é o padrão ouro, ultrassonografia, ressonância, e temos a CPRE também, quando seja necessário. Complicações já vimos também, a diabetes mellitus também tem a tipo 3C, essa diabetes aí, é bem importante. Um dia a gente vai falar sobre essa diabetes, sobre diabetes em si, e vamos falar sobre a diabetes 3C, muito importante ela. Pseudocistos, obstrução, tudo isso pode gerar aí a pancreatite crônica, certo? Aqui, nos exames de imagem, os achados típicos são as calcificações, como eu falei, a dilatação também dos condutos, dilatação e estenose em outros lados, irregularidade do ducto pancreático, às vezes em um setor ele está mais largo, outro está mais fino, outros mais largo, outros mais fino. Essa irregularidade justamente por conta ali do tecido fibrótico. E atrofia do parênquima, certo? E os tratamentos aqui, os tratamentos eles são o quê? Gerais, principalmente, suspensão do álcool, do tabagismo, dieta mais fracionada, a princípio, nada por via oral, no começo não se dá nada por via oral, só por via parenteral, certo? Hiperlipídica e normoproteica, hiperlipídica justamente porque ele não está conseguindo emulsificar, ele não está conseguindo digerir. Então, o que acontece? A gente dá a hiperlipídica para poder ajudar também na absorção ali das vitaminas que precisam do componente lipídico para ser absorvida. Controle da dor também, analgesia, bloqueios, procedimentos endoscópicos, isso aí é muito importante. Reposição das enzimas, muito importante isso aqui, a pancreatina com as refeições. Também é necessário repor ali amilase, lipase, tudo isso é importante. E o tratamento das complicações da diabetes, deficiência de vitaminas, tudo isso é muito importante, certo, pessoal? Então, pancreatite crônica cai na prova. Essa prova aí foi bem, essa questão aí foi bem recente, foi dos revalidas agora, acho que foi 2025.2, pra vocês verem que é algo que pode cair sim ou sim na sua prova, tá bem? Vamos lá, mais uma questãozinha. Menino de 10 anos com anemia falciforme foi trazido à unidade de pronto atendimento com quadro de febre a 48 horas e sintomas gripais. Durante a observação da unidade, ele evoluiu com dor no tórax e queda da saturação de oxigênio, olha só, de 89% em ar ambiente. E a ausculta pulmonar, diminuição discreta do murmúrio vesicular esquerda, ou seja, ele já está aí com um componente, já pode ser um componente consolidativo. Na ausculta pulmonar, diminuição discreta do murmúrio, e frequência cardíaca normal. A hipótese diagnóstica e a conduta inicial são, respectivamente, uma síndrome torácica aguda, internação e analgesia com antibiótico parenteral. É isso aqui, é essa a resposta certa e é esse tema que nós iremos ver agora, síndrome torácica aguda. Uma embolia pulmonar aguda? Não parece, não vem muito para a sintomatologia, apesar de ter aí uma saturação já baixa, certo? Não tem aí um quadro muito característico. Só fala aí um pouco da dor torácica, porque era da saturação de pode começar a suspeitar, pode. Mas ele vai por outro lado a questão. Uma síndrome torácica aguda, observação só? Não, é necessário colocar aí um antibiótico no paciente já fazer essa cobertura aí. E embolia pulmonar, observação por 24 horas, anticoagulação, também não. O contexto que a questão já deu pra gente é que ele já é um paciente com anemia falciforme. E na anemia falciforme, descartar sim ou sim a síndrome torácica aguda na anemia falciforme, muito importante. O que acontece? Na fisiopatologia nós temos o quê? Que a falcemia é justamente quando as hemácias elas ficam na forma falciforme, certo? Ou seja, a pessoa ela já tem aquele componente genético que gera ou que propicia a geração das hemácias em um formato de foice, falciforme, no formato falciforme. O que acontece é que essas hemácias, elas têm uma maior probabilidade, uma propensão maior de vaso-oclusão. Então, se eu tenho uma vaso-oclusão em vasos pequenininhos, eu tenho, não só naquele, eu tenho outros vasos pequenos, porque nós temos vários tipos de capilares. E no nosso pulmão não é diferente, o pulmão ele tem muita capilaridade, porque existe ali a barreira hematoalveolar, como nós sabemos, que tem ali os capilares pequenininhos, que eles são justamente, eles atuam muito ali no que é a difusão de oxigênio, de CO2, então é cheio de capilar ali no pulmão, certo? E o que acontece? Se eu passo ali com uma hemácia de forma falciforme e tem oclusão ali porque várias delas se juntam, né, e formam um pequeno êmbolo. Imagina isso, vários êmbolos no pulmão. Ou seja, não é à toa que a saturação da criança estava caindo, certo? O paciente ele fica impossibilitado de fazer a troca gasosa. E também, fora isso, tem outros tipos de acometimento também. Mas o pulmão ele é muito
comprometido. E essa síndrome respiratória aguda por anemia falciforme, é uma coisa que se vê muito na prática. E essa foi uma questão que caiu na minha prova, que eu fiz em 2025.2. Então, é muito importante saber desse tema e ter esse sistema aí sempre fresquinho na cabeça, certo? O que acontece? Você observa aí, como eu falei, a isquemia, né? Ou infarto pulmonar e a infiltração também de tecido. Aumenta mais a probabilidade de êmbolo, ou seja, uma hemácia, ela se junta às outras hemácias também, formando ali um êmbolo junto com a fibrina, com todo aquele componente embólico, e acabam aqui, ocluindo os capilares. Então, essa é a principal fisiopatogenia, ok? Infecção, atelectasia e hipoventilação contribuem para a hipóxia, para a diminuição ali da disponibilidade de oxigênio. Desencadeia ali o ciclo da hipóxia, certo? Falcinização mais vasoclusão, certo? Fatores desencadeantes, nós temos aí muito importante. O que acontece? Quando nós temos uma infecção bacteriana ou viral, eu tenho mais sangue indo para a região dos pulmões. Eu tenho mais sangue e mais células, mais glóbulos brancos, mais macrófagos, mais linfocitos. Então, o que acontece? Mais neutrófilos. O que acontece? Eu tenho ali um componente inflamatório importante. E isso acaba o quê? Acaba gerando uma maior propensão ainda, aumenta ainda a possibilidade de ter mais êmbolos se formando ali, porque eu vou ter mais sangue também naquela região. Se eu tenho mais sangue, eu tenho mais hemácias falcinizadas. Então, eu tenho uma maior probabilidade de embolia naquela região, certo? Tem atelectasia também, uso inadequado de analgésicos, desidratação, transfusão recente também. E também embolia gordurosa na crise esplênica. Importantíssimo não vir caindo, mas os fatores desencadeantes, o principal de todos que nós precisamos ter em mente são as infecções. Muito importante, certo? E como se faz o tratamento, Sara? O tratamento, pessoal, é com a internação, sim ou sim. Internação, oxigenoterapia, principalmente se temos a saturação baixa, como do paciente, que era 89%, hidratação também adequado, controle da dor, muito importante porque ele se refere a uma dor aguda, muito importante porque ele está tendo vários microêmbolos ali na região do pulmão. Então o paciente se refere a uma dor torácica, não, tanto que um dos diagnósticos é o próprio embolismo pulmonar, uma tromboembolia. Então, é muito importante ter isso em mente, certo? E o o tratamento antibiótico terápico aí também é importante. Iniciar a cobertura, certo? Para germes comuns, e o principal antibiótico que nós vamos usar é a ceftriaxona. Ceftriaxona mais azitromicina ou clindamicina, mas a ceftriaxona já é muito importante, aí 500 mg cada 12 horas, muito importante. E transfusão de sangue, caso, por exemplo, o paciente ele tenha uma anemia mais importante. Por quê? Porque a formação dos êmbolos vai gastando ali, ou vão ficando ali armazenadas maior quantidade de hemoglobina. São falcinizadas, mas podem sim levar um pouco de oxigênio, pelo menos. No entanto, nos pacientes que estão passando pela crise, eles têm menor quantidade de hemoglobina circulante. Então, às vezes é necessário se fazer aí a transfusão, ok? Aqui, nós temos aí o quadro clínico do paciente, febre, dor torácica, tosse, dispneia, muito importante. E o diagnóstico, falei de tratamento, você fala de diagnóstico, né? O diagnóstico ele é clínico, mas a radiografia, você vai ver um infiltrado pulmonar, como nós vimos em cima, né? Em ao menos um segmento, pode ser vários tipos de infiltrado ali de maneira segmentada, certo? Nos segmentos pulmonares. Gasometria também, muito importante, oximetria, observar a saturação do paciente, os exames aí, o hemograma, para ver se aí tem uma queda de hemoglobina por conta das hemoglobinas que estão ficando ali na região do pulmão, sendo ali a causa da oclusão dos vasos. Reticulócitos, se os reticulócitos estão aumentados, significa que está tendo uma produção maior ainda de hemácias. Então, se está tendo muita hemácia, significa que está tendo muita produção aí de células do sangue. Então, se está tendo muita produção, significa que elas estão ficando em algum lugar. Leucograma também é muito importante, as hemoculturas também, porque pode já aumentar e tem a probabilidade de aumentar aí uma sepse, uma causa de sepse, então é muito importante ter isso aí em mente. Vacinação, sim ou sim, o paciente precisa estar vacinado, certo? O uso de penicilina também, evitar a desidratação, exposição ao frio, ou seja, precisa ter todo um controle adequado dessa criança. Pessoal, vamos fazer só uma questãozinha aqui rapidinho, certo? Um homem de 20 anos de idade foi atendido em um ambulatório de hospital secundário, 7 dias após a sutura de ferimento curto contuso em antebraço direito, para a retirada dos pontos.
Relata que há 3 dias sentia dor e a ferida encontra-se abaulada e arroxeada. Não relatou febre no período. A incisão, com aproximadamente 10 centímetros, estava suturada com pontos simples e fio de nylon. Apresentava abaulamento, olha só, doloroso em toda a extensão, pouco depressível, e havia equimose das bordas da ferida. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada. Vamos lá. Letra A, retirar todos os pontos e manter as bordas aproximadas com o esparadrapo micoporoso. Letra B, prescrever antibiótico via oral e agendar a retirada dos pontos. Ou letra C, encaminhar ao pronto-socorro para a revisão da hemostasia com analgesia. Letra D, retirar alguns pontos para a drenagem da ferida e agendar retorno para avaliação. Pessoal, ferida abaulada, saída de secreção, nós vemos que tem ali o quê? Tem ali uma inflamação, certo? Uma inflamação no sítio cirúrgico, ou então uma inflamação da ferida, logo depois da sutura. O que nós precisamos fazer? Fazer a retirada dos pontos. Ali naquela região tem uma certa pressão por conta do componente inflamatório. O componente inflamatório tem o quê? Tem célula, tem bactéria, tem macrófago, tem ali uma grande quantidade de líquido também, porque é justamente esse líquido que vai fazer com que os componentes celulares possam atuar, células de defesa, certo? Então o que acontece? Toda aquela confusão gera um infiltrado muito grande. Então se a pele está presa, que está tendo a sutura aqui que está prendendo tudo isso, e até aquela bolota, é preciso abrir os pontos para poder fazer a saída da pressão, fazer a drenagem, certo? E deixar aí, como ele falou, retirar todos os pontos e manter as bordas aproximadas apenas por esse esparadrapo micoporoso. Não pode fechar essa ferida. Muito importante isso, para poder fazer a drenagem daquela região que já está com uma pressão muito elevada, ok? Pessoal, muito obrigada, fiquem com Deus. Qualquer coisa que vocês precisarem, se quiserem, inclusive, esses PowerPoints, pode falar comigo, que eu disponibilizo com o maior prazer, tá bem? Beijão, fiquem com Deus, até a próxima.